Fala galera, beleza? Tudo bem? Continuaçãozinha da aula passada, tá? Que a gente tava falando de sistemas, máquina de Atwood. E aqui eu vou passar para vocês sobre polias e roldanas, como tá aí no nome na tela, né? E polias e roldanas, a primeira coisa que vocês têm que entender é que polias e roldanas são máquinas simples, tá? A associação de polias e roldanas, o método de instalar uma polia e uma roldana é uma máquina simples, talvez uma das mais simples que o ser humano já criou. Tá? E qual que é a vantagem dessa máquina? Tá? Você, com essa máquina, você ganha uma vantagem mecânica. Vantagem mecânica é um nome bonito para falar que você multiplica a sua força. Tá bom? Multiplicação da força. É claro que nada vem de graça, né? A física ela tem que explicar por que ocorre essa multiplicação e esse gasto energético tem que ir para algum lugar. Alguma coisa tem que acontecer aqui para isso para as polias e roldanas ali conseguirem funcionar. A gente pode associar ou instalar polias e roldanas de duas maneiras. A gente pode instalar elas de maneira fixa ou móvel. Tá? O que cada uma dessas instalações traz de benefício? Bom, na instalação fixa, você não tem uma vantagem mecânica em si, você não tem uma multiplicação da força. Só que você muda o sentido da força. Então, na fixa, você altera o sentido, e aí, por consequência, pode ser a direção também, né? Vou colocar e direção, né? E direção da força. Como assim? Quando você quer levantar um objeto, por exemplo, pensa num saco de areia de 60 quilos. Se você tiver que abraçar o saco de areia para levantar, a pegada ali é difícil, um jeito ruim de levantar um objeto. Talvez 60 quilos você consiga levantar com uma certa facilidade, mas para isso seria muito mais fácil, por exemplo, você puxar uma corda. Se você tiver que puxar uma corda para levantar 60 quilos, é muito mais provável que você consiga fazer isso do que segurar um objeto e ter que levantar ele do chão, mesmo a força sendo a mesma. Tá? Então a vantagem da polia fixa é essa, ela altera o sentido e direção da força. Já a polia móvel, aí sim, tá? Ela diminui a força necessária, tá? E aí, por que você consegue diminuir? Justamente pelo o jeito móvel que ela está ligada. Primeiro a gente tem que entender como a gente diferencia polias fixas e polias móveis em um sistema. Então, vou fazer dois sisteminhas aqui. Opa. Aqui. E aqui, essa faixa branca é o teto, tá? No primeiro caso, lado esquerdo, a polia ela tá fixa, ó. Esse aqui vai ser o papel da polia, tá? Eu passo uma corda em volta dessa polia. Coloco uma massa que eu queira levantar de um dos lados. Certo? E eu venho aqui e a pessoa vem e puxa do outro lado. Se, por exemplo, a força necessária para levantar essa caixa é de 100 newtons, você, em vez de fazer uma força para cima, você agora faz uma força na diagonal. Pode parecer bobeira, mas se você pensar que essa força pode mudar de direção para qualquer direção em sentido, você pode fazer uma força horizontal para arrastar essa caixa, para puxar essa corda, e essa corda transmite essa força para a caixa. Então você consegue colocar um motor ou colocar mais pessoas puxando. Então você facilita a, o levantamento dessa massa ou de realizações de trabalho apenas mudando o sentido da força. Então é mais pelo jeito que a gente segura os objetos, pela maquinário que você está usando, você tem essa vantagem. Eu sei que ela está fixa porque ela está presa no teto, né? Aqui, ó. Ela está fixa.
Já no caso da polia móvel, eu vou colocar assim, ó, vou colocar uma polia fixa, tá bom? E uma polia móvel aqui, não, mais pro lado, aqui mais ou menos. Vou passar uma corda por essas polias. Aqui. Tem uma pessoa puxando. E aqui eu tenho uma caixa pendurada, né? Uma massa que eu preciso levantar. Como que eu sei qual que é fixa e qual que é móvel? Bom, a fixa, ela está presa em algum lugar que não se mexe. Por exemplo, essa primeira aqui, que está presa no teto. Já essa do lado, ela é móvel. Por quê? Porque ela está presa na caixa. Conforme eu vou puxando essa corda e diminuindo o comprimento dela, a tendência da caixa é subir, né? Ela tem esse movimento aqui. E aí, conforme a caixa sobe, a polia sobe junto. Então, ela é móvel, tá bom? Qual que é a vantagem dessa polia? Diminuir a força necessária. Então, por exemplo, para esse meu sistema, se o peso da caixa é de 100 newtons, eu preciso fazer aqui, desse lado da corda, só 50 newtons. Aí você fala, professor, mas como que isso é possível? Como que eu consigo fazer uma força menor para levantar uma caixa? Então, para você levantar uma caixa com polia móvel, 1, 2, 3, você vai dividir essa força necessária com outro objeto. E esse outro objeto é um objeto inanimado. E essa que é o charme desse maquinário. Você usa um objeto, algo que não é vivo, que não precisa gastar energia para realizar para fazer alguma força, tá? Usa o princípio da terceira lei de Newton, que toda ação gera uma reação, e você usa isso a seu favor. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, tentar entender por que a polia móvel divide por 2. Então, a polia móvel. Vou representar só ela naquele... Só ela não. Vou representar o esquema de novo, só que eu vou representar ali assim, ó. Aqui, um pouco aumentado. Era a polia que estava presa no teto. Essa polia é a que estava presa na caixa. Deixa eu fazer o teto aqui, né? Aqui, ó. Tetinho. A corda vinha por aqui. Opa. Vinha por aqui. Passava nessa polia, vinha para outra. E vinha até a mão da pessoa que estava puxando a caixa. Ô, louco. Aqui. Pronto. Tá? Tínhamos uma massa pendurada. Certo? Beleza. Vamos, para ficar mais simples, vamos imaginar um caso que eu não estou puxando a corda para levantar a caixa, só para suspender ela. Então, vamos usar os valores lá que eu já usei. O peso da caixa vale 100 newtons e eu falo que a caixa está parada. Se a caixa está parada, a força resultante é 0, não é? Bom, então vamos analisar só a polia. Só a polia móvel. Né? Porque é que está presa no objeto, é que se move, a outra está presa no teto, é fixa. Vamos desenhar, vou fazer um desenho só dela e vamos analisar as forças que agem nessa polia. Então, deixa eu puxar aqui. Temos a polia. Tá? Temos a força peso que puxa ela para baixo, que é de 100 newtons. E existem dois pedaços, na verdade é a mesma corda, mas como a corda está enrolada, tá? Eu tenho um pedaço de corda para cá e um pedaço de corda para cá. E o que acontece? Eu tenho 100 newtons para baixo, eu tenho que ter 100 newtons para cima. Se eu tenho dois pedacinhos de corda, o que vai acabar acontecendo? Esse pedaço de corda fará uma força de 50 newtons e esse pedaço de corda fará uma força de 50 newtons. Então cada ramo da corda, né, é a mesma corda dobrada, mas cada ramo da corda ali
em volta dessa polia faz metade da força. Aí você fala, tá, professor, o lado esquerdo eu sei quem que tá puxando. O lado esquerdo, quem está puxando é a pessoa. Mas e do lado direito? Bom, imagine a situação que eu prendo uma corda na parede. Eu prendo uma corda na parede e puxo essa corda. Se a corda está presa e não for estourar nem nada, na hora que eu puxo a corda que está presa na parede, se a corda puxa a parede puxa a corda de volta. Então é esse lado direito, quem está fazendo a força é o teto. Tá? O teto está exercendo essa força nessa corda. Justamente porque do outro lado tem uma pessoa puxando. Então, no final das contas, de maneira bem resumida, cada polia móvel vai dividir a força necessária por 2. Então, se eu tivesse uma polia móvel igual aqui, 100 newtons, eu teria que fazer apenas 50. Se eu tivesse duas polias móveis, seria 100 dividido por 2, que é 50, dividido por 2 de novo, que é 25. Então, quanto mais polias móveis eu coloco nesse tipo de montagem, menos força eu preciso fazer. Em compensação, eu vou ter que puxar mais corda. Tá? Então, não sei se você viu aqueles... Me fugiu agora o nome. Que levantam motores de carro em oficina, ou quando alguém abate um boi, algum animal grande numa fazenda, no sítio. Você prende aquilo numa árvore ou num suporte rígido, porque tem que ser rígido, porque o teto aqui nesse meu exemplo tem que aguentar, não adianta prender num teto de isopor, que vai arrebentar tudo, tá? E aí eu puxo de um lado bastante, tá? Faço pouca força, mas faço várias vezes pouca força, e do outro lado, o outro objeto inanimado vai responder também com pouca força em cada um dos pontos que essa corda estiver ligada. E aí eu consigo levantar um objeto muito mais pesado apenas com uma força humana, tá? É a mesma ideia, não é o mesmo princípio físico, mas é a mesma ideia da marcha da bicicleta. Em que na marcha pesada você faz uma força grande e consegue movimentar a bicicleta bastante, ou na marcha leve que você faz várias vezes a força pequenininha, né? Pedala, pedala, pedala e ela quase não ganha velocidade. É a mesma ideia, tá? Então, cada polia móvel divide a força necessária pela metade. E aqui não existe uma fórmula, você pode analisar direto. Se eu quiser colocar uma fórmula, eu posso fazer assim, ó, quer ver? Que a força necessária é igual o peso do objeto dividido por o número de duas vezes o número de polias, elevado ao número de polias. Porque se eu tenho uma polia, vai ser dividido por 2, 2 elevado a 1. Se eu tenho duas polias, vai ser o peso dividido por 2 e por 2 de novo, ou seja, dividido por 4, que é 2 elevado à quarta, tá? E assim por diante. Então, quanto mais polias você colocar, melhor para você, tá? Para levantar esse objeto. Então é algo bem tranquilo, bem facinho, aparece bastante em PAS, PSS. E eu peguei do exercício da apostila de vocês para vocês darem uma olhada. Quer ver? Deixa eu colocar eles aqui. Limpar aqui primeiro. Bom, exercício 1 da PUC do Rio Grande do Sul, da página 158. Numa obra de construção civil, os operários transportam verticalmente materiais usando roldanas conforme a figura. Isso é muito comum. Isso é muito comum em carro de carrega boi, cavalo. Tá? Atrás do carro você tem várias polias presas e uma polia móvel que está na porta. Então, conforme você vai puxando a corda, a porta vai subindo, aquela polia é móvel e as que estão presas nas extremidades são fixas. Despreza-se o atrito, o peso das roldanas e o peso da corda. Para elevar um material de peso P, a força F deve ser um pouco superior a. Para segurar a força P, eu tenho um valor de força. Para elevar tem que ser maior que essa. Bom, eu vou fazer o esquema aqui que eu não consigo escrever em cima daquela imagem, tá? Então, vou fazer de novo rapidinho, só para a gente ver como que fica. Então aqui eu tenho uma das polias,
Aqui eu tenho a outra polia. Essa polia aqui tá aqui. Eu tenho a corda. Tá? E aqui eu tenho a força que está sendo realizada. Força F. E eu tenho uma caixa pendurada ali. Bom, a caixa tem um peso P. Então, se eu não tivesse nada de polia, eu teria que fazer uma força P para levantar essa caixa. Agora vamos ver qual polia é móvel e qual que é fixa. Essa primeira polia aqui de cima, ó, ela está presa no teto. Então ela é fixa. Ela altera o valor necessário para levantar a caixa? Não. Ela só altera o sentido da força. Em vez de eu levantar uma caixa puxando uma corda para cima, eu levanto a caixa puxando a corda para baixo. Já essa segunda polia aqui, ela está presa no objeto. Conforme eu for puxando a corda, ela vai se mover também. Então essa é uma polia móvel. Eu tenho o quê? Eu tenho um sistema em que eu tenho uma polia móvel. Qual vai ser a força necessária? Igual eu falei, não precisa da equação, tá, gente? Eu só vou usar aqui porque eu sei que tem muita gente que prefere uma fórmula. A força necessária é o peso do objeto dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Esse número de polias móveis é 1. Então, a força necessária é o peso dividido por 2. A força necessária igual ao peso dividido por 2, esse valor aqui, é a força para equilibrar o sistema. Então, se eu quiser colocar esse sistema em movimento, eu tenho que considerar que a força tem que ser um pouquinho maior, tá? Porque esse valor vai ficar parado. Então, a força necessária tem que ser maior que peso sobre 2. Tá? Certo? Deve ser um pouquinho superior a peso sobre 2. Aqui, lógico, desse jeito que eu escrevi, pode ser qualquer valor maior que peso sobre 2. Mas deu para entender qual que é o raciocínio, né? Um pouquinho maior já coloca em movimento. Se eu fizer exatamente peso sobre 2, eu seguro o objeto e ele nem desce, nem sobe. Certo? Vamos fazer mais um, com um sistema um pouquinho diferente. Essa aqui é a questão 6, também da apostila de vocês, da página 160. Então, ó, o CCB, São Paulo. Com apoio sobre uma viga horizontal, montou-se o sistema esquematizado a seguir. A intensidade da força horizontal que deve ser aplicada sobre o cabo para que o corpo de peso 2.400 N seja mantido em equilíbrio estático, sem tocar o chão, tem valor em newtons de. Então aqui ele quer saber a força para equilibrar, ou seja, quando eu calcular já é minha resposta. Vou de novo desenhar aqui, porque como eu falei para vocês, eu não aprendi ainda como que eu faço um jeito legal de escrever em cima da imagem. Então a gente vai dando o nosso jeito. O teto, tá aqui eu estou representando de branco, e a viga, que está meio acinzentada na imagem para vocês, quase branquinho, ela também é fixa. Então eu vou usar a mesma cor aqui. Temos aqui a viga. Tá? Deixa eu puxar ela pro lado. Mais pro lado para caber aqui as polias. Aí. Tá? Essa aqui é a viga e o teto. Então essa parte é a parte fixa do meu sistema. Eu vou desenhar as minhas polias. Eu tenho uma polia aqui. Eu tenho uma polia aqui. Eu tenho uma polia aqui. E eu tenho uma polia aqui. Vou ligar todos esses sistemas aqui do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, que está no enunciado ali. E aqui o fio sai para cá, onde eu faço a força F. Eu tenho uma caixa pendurada ali embaixo, um peso, né? Vou fazer quadrado para não confundir com a polia. Certo? É esse meu sistema. Ficou meio tortinho, mas deu para entender. O peso dessa
desse bloco é de 2.400 newtons. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o que é fixo e o que é móvel. Então, se a gente olhar bem aqui, esta polia, que eu estou riscando de verde ali, está presa na viga, esta polia está presa na viga e essa polia está presa na viga. Então, essas três polias são fixas. Tá? Só tem uma polia móvel, que é a polia que está presa em cima da caixa. Tá? Então, no final das contas, eu tô cheio de polia aí e eu tenho um sistema com uma polia móvel só, tá bom? E aí, para calcular a força necessária é o peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Nesse caso, também é 1, tá? Só o sistema aí que é um pouco diferente. Então, a força necessária para equilibrar o sistema é o peso, que é 2.400, dividido por 2. A força necessária é de 1.200 newtons. Beleza? Metade da força. O professor precisava fazer conta? Não, gente. Tem uma polia móvel só, divide por 2. Já chegava direto daqui para cá, ó. Tá? Eu tô fazendo passo a passo porque acho que para alguns fica um pouco melhor. Vocês têm exercício na apostila com várias polias, treinem. Vou passar depois, indicar alguns para vocês treinarem. Façam porque é um conteúdo tranquilo, né? É só você analisar o que está acontecendo. As polias fixas ali, vocês viram que não vão interferir muito, só vai mudar o sentido da força mesmo. Então, o negócio é focar nas móveis, que elas que são a grande questão do problema. Beleza? Jovens, qualquer dúvida sabe como me achar. Temos lá o nosso Classroom, tem grupo do WhatsApp. Então, só mandar mensagem, beleza? Então, até a próxima aula, galera. Falou!